a resposta. Coloque a mão no seu coração e pergunta para o Senhor. Fale com Ele. Explica para Ele qual é o milagre que você precisa. Qual é o milagre? Fala, Senhor, eu preciso desse milagre. Atrás das nuvens brilha o sol. Luz que vem pra me guiar. Se teu presente meu aflição, sei que te posso confiar. Sei que te posso confiar. Você esteja andando em dor. O Senhor, Ele sabe o que você tem passado, pelo que você tem caminhado. Ele tem visto o seu sofrimento. Mas nessa noite, o milagre já está no altar. Só quem crê, cante essa canção. Ainda que esteja andando em dor, sei onde posso te encontrar. Você está no lugar certo. Jamais serei envergonhado. Cante mais uma vez para você memorizar isso. Ainda que esteja andando em dor, Ele sabe. Sei onde posso te encontrar. Você vem no lugar certo hoje. Jamais serei envergonhado. Essa cura está aqui. Minha cura está. Vamos cantar mais uma vez. Porque tem pessoas que não estão entendendo o que você está cantando. Ainda que esteja andando em dor. Cante, eu vou dizer na tua vida. Sei onde posso te encontrar. Você não vai sair daqui envergonhado, meu irmão. Jamais serei envergonhado. Minha cura. Tudo está aqui. Na sua libertação. Então cante, Jesus.
sua mão, Deus colocar a mão dele em cima e ministrar a cura. Aonde você colocar a sua mão, meu irmão, autoridade. Porque nessa noite, nessa hora, sobre a tua vida, essa é a unção da restituição de Deus. Aonde que foi destruído, aonde que foi devorado, Satanás roubou aquilo que era seu. Nessa noite Deus te dá autoridade nas suas mãos. Que aonde você colocar a sua mão, vai nascer fruto, vai nascer, vai prosperar, vai dar tudo certo. Meu irmão, a sua mão está ungida, a sua mão vai prosperar. Aonde você colocar a sua mão, vai prosperar. Porque a restituição de Deus descerá sobre você. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa agora é luto. Ei, não pode pensar, não é? Levante-se do chão, levante a mão, cante pro Senhor. Começa a glorificar o Senhor nesse lugar. Quantos creem na restituição de Deus? Quantos creem que esse culto é o culto do milagre de Deus para a tua vida? É o culto onde Deus vai descer e vai julgar a sua causa. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era pensa agora, tudo que se perdeu. Não pode pensar que esse é o Deus, não é o que Deus planejou. Eu não estou, eu não falei. Todas as suas mãos e adore. Eu quero de volta pra mim. Então a gente na dor. Eu sigo. Começa a glorificar o Senhor no seu lugar, porque hoje é dia de vitória, hoje é dia que só vai abrir o seu caminho, hoje Deus vai colocar a porta onde não é porta, Ele vai abrir passagem para você passar. Se não tem como passar, Deus nessa noite colocará uma ponte para você passar. Hoje é o dia do seu milagre. Então não pare de clamar, não pare de clamar, não deixe de clamar. Começa a pedir para o Senhor, fala: Senhor, hoje é o culto do corredor do milagre, é o meu milagre, é a minha vitória. Hoje eu vim buscar, eu vim predestinado a buscar o meu milagre. Começa a clamar ao Senhor. Porque o povo que foi roubado, o Senhor vai restituir nessa noite. O tempo que roubado foi, só poderá se coroar. A tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia com Deus, poder do Pai pode ressuscitar. O seu clamor pode ressuscitar o milagre de Deus. Então chegou a hora de você clamar. Começa a clamar. Começa a pedir para o Senhor. Começa a clamar. O seu clamor tem poder para ressuscitar os sonhos de Deus na tua vida. Então começa a pedir para Ele. Fala: Senhor, restitui, 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 Senhor. Restitui, restitui, restitui. Eu quero de volta o querer. Leva das águas
suas mãos levantadas em cima. Receba a sua vida. Restituição de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Aleluia. Eu quero que você, antes de aplaudir o Senhor, diga a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: irmão, Deus ainda tem mais. Só foi o começo. Irmão, com suas mãos levantadas, aplaude o Senhor. Recebendo o nosso pastor Danilo bem forte. Aplaude o Senhor. Aleluia. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Pode sentar um minutinho? Perderam essa chave. Alguém perdeu uma chave? Do quartinho? Então não perderam. É do quartinho, não perderam. Pensei que o pessoal tinha perdido, né? Mas não perderam. Meu óculos. Ô Ricardo, pega meu óculos lá em cima da mesa do escritório. Meu acessório obrigatório. Até enxergo um pouco assim, né? Mas as letras pequenininhas, elas me embaraçam. Deixam os meus olhos embaraçados. Muito obrigado. Para quem não veio domingo passado, né? Domingo agora, nós comentamos que eu e a pastora estivemos num seminário. O tema é pastor discipulando pastor. Porque o pastor também se torna ovelha e precisa também ser discipulado. E foi muito marcante, né? Tudo que aconteceu ali e algumas coisas lindas que Deus fez, né? E uma frase que o pastor Josué falou, que na verdade o Brasil, ele está vivendo uma grande crise. Quem tem percebido isso? E nós estamos vivendo uma grande crise econômica, crise política, crise de credibilidade, a corrupção está exagerada e vivemos um momento de crise, né? Mas o pastor Josué, ele disse assim: olha, irmãos, no momento de crise nós temos que declarar, primeiro, que os céus não estão em crise, que Deus está no controle e que eu creio em milagre. Amém? E o Pai Nosso diz assim, né? Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Então vamos falar, que nem o pastor José ensinou, o céu não está em crise, Deus está no controle e eu creio em milagre. Tá certo? Sim ou não? Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Para um bom velório, animador de velório, você está nota 10. Para um bom animador de velório. Se você acredita que os céus não estão em crise, e nunca vai estar, se você acredita que Deus está no controle, se você crê em milagre, então você tem que ter um entusiasmo maior, você tem que ter uma motivação maior, você tem que transformar essa verdade que você crê em palavras e pronunciar para que o diabo fique aí preocupado com você. Você tem que deixar o diabo preocupado com você. Você não pode deixar ele apaixonado por você, mas preocupado. Então vamos lá de novo? 1, 2, 3. Irmãos, como é importante a gente ter convicção do que nós somos, né? Tem gente que não sabe o que ela é. É que nem aquele torcedor de um time, que na verdade ele não sabe que time que ele torce.
Uma hora ele é palmeirense, mais ou menos igual o Andrezinho, assim. Uma hora é corintiano, uma hora é santista, uma hora é flamenguista. Ele não tem uma convicção do time que ele torce, né? Tem aquelas pessoas que elas não têm convicção, se ela é homem ou se ela é mulher. Né? Ela não tem convicção. Falta convicção de saber o que ela é, né? De saber o que verdadeiramente ela é. Mas como é bom você ter convicção. Eu sou um vencedor. Eu sou de Deus. Eu sou de Cristo. Eu tenho convicção, eu sei o que eu sou. Deixa eu te perguntar, você sabe o que você é? Deixa eu te perguntar, você sabe o que Deus realmente determina para a sua vida e o que Ele realmente... Qual é o plano principal de Deus para a tua vida? Você sabe ou não? Você tem convicção do que você é? Abre a tua Bíblia no livro de Gálatas. Fábio, faz favor, tira só um pouquinho o retorno para mim. Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 26. Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 26. Quem encontrou aí, diga amém. Gálatas, capítulo 3, verso 25. Eu falei 25? Falei? Não, é 25. Desculpa. Gálatas, capítulo 3, verso 25. O pessoal está procurando. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª aos Coríntios, Gálatas. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Obviamente que Paulo aqui estava escrevendo a igreja da Galácia, né? Para os Gálatas, que não eram judeus. Eles eram de outra nacionalidade, eles eram, portanto, a igreja gentílica, eles eram gentil. E eles foram evangelizados com o verdadeiro evangelho e receberam a Cristo através da fé. Mas começou a haver controvérsias entre eles, porque alguns judaizantes começaram a tentar impetrar no meio dessa igreja, ensinando que era necessário guardar alguns itens da lei que havia sido dada por Moisés ao povo de Israel. Então, consequentemente, não somente a fé em Cristo conduzia esses cristãos a serem filhos de Deus, a serem salvos, mas alguns judaizantes tentaram impetrar na cabeça deles que eles precisavam guardar alguns itens da lei para também serem dignos, né, da salvação. E eles estavam então se distanciando do verdadeiro evangelho, se distanciando da verdadeira boas novas, daquilo que realmente faz com que o homem seja filho de Deus. E Paulo, ele foi categórico, deu muitas explicações, ensinamentos, né, mostrando que para ser filho de Deus, você precisa ir através da fé no Senhor Jesus Cristo.
Então, o principal plano de Deus para nós é que sejamos filho dele, através da fé em Jesus Cristo. Esse é o principal plano de Deus. Que nós sejamos filhos de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Aí tem aquele questionamento, aquela pergunta, aquela argumentação das pessoas, das religiões, daqueles que acreditam. Daqueles que acreditam que todos os caminhos levam a Deus. E dizem assim, um tema muito na moda, né? Todos são filhos de Deus. A pessoa ela pode ter qualquer tipo de crença que ela se auto-intitula filho de Deus. Mas se nós formos ali para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quantos creram nele ou aceitaram, se tornaram filhos de Deus. A grande verdade é que todos nós somos criaturas de Deus. Deus criou o homem, e do homem ele criou a mulher, que se tornou a companheira do homem. E os dois, então, foram criados por Deus. Até o momento que eles estavam na obediência, ali no paraíso, obedecendo a Deus e vivendo com Deus, eles eram filhos. Tinha até uma intimidade. A Bíblia diz que na virada do dia, o Senhor visitava o homem todos os dias, com a sua presença ali no paraíso, falava com o homem face a face, rosto a rosto, né? Tinha ali uma intimidade, uma comunhão muito viva, porque o pecado não havia ainda sido cometido pela Eva e, consequentemente, pelo Adão. E pelo pecado não ter ainda sido cometido, Deus tinha um acesso direto ao homem. Não tinha nada que interrompia esse acesso. Não tinha nada que atrapalhava essa comunhão, essa ligação, porque o homem era puro. Tem um versículo lá em Eclesiastes, que eu não me lembro onde está agora, que diz assim, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então o homem era puro, ele era limpo, ele não tinha pecado, ele era fiel, obediente. Então tinha uma comunhão com Deus, porque o pecado, ele anula essa comunhão. O pecado, ele interrompe essa ligação de Deus e o homem. Tanto é que lá em Isaías 59, no verso 1, diz que Deus não está surdo para não nos ouvir, nem as suas mãos mirradas para não nos salvar. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, é que fazem separação de vós e o vosso Deus. Então, naquele momento, o homem estava limpo, estava puro, tinha um acesso tranquilo com Deus. Mas devido à desobediência de Eva, que pecou com o pecado da desobediência, e consequentemente Adão, o Senhor expulsou o homem do paraíso. E, portanto, tirou o homem da sua presença. E aí, a partir dali, a partir da queda, todos os seres humanos se tornaram criaturas de Deus. Porque não tinha mais esse acesso, essa ligação. O homem só conseguia esse acesso de maneira superficial quando ele sacrificava um animal, representando ali a morte dele, e o sangue do animal servia para purificar o homem dos seus pecados. Mas todos se tornaram criaturas de Deus. Portanto, como criatura, eles não tinham esse acesso, essa ligação. Mas a vontade de Deus, a principal plano de Deus, a principal vontade do Senhor, é que todos os homens, mulheres, toda criatura se tornasse filhos de Deus. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, o Senhor almeja ter
termos como filho seu. E eu quero voltar ao início que eu falei. Como é importante a convicção. Você tem a convicção que você é filho de Deus? Você já é um filho de Deus? A convicção, ninguém tira de você. A convicção é algo patente e firme nos seus olhos, na sua vida. Que grande privilégio o nosso de sermos filhos de Deus. Que grande privilégio é o meu e o teu de ser filho de Deus. Você já tem a convicção que você é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Você já aceitou a palavra de Deus? Você já se tornou filho através da fé em Jesus Cristo? Amém? Então você é um privilegiado. Porque você é filho de Deus. O Criador de todas as coisas. Isso dá uma tremedeira, porque Adão, quando ele foi criado por Deus no começo, ele tinha uma intimidade com Deus, porque o filho, ele entra na sala, no escritório, ele entra, aonde o pai tivesse, o filho quisesse, fala o pai da intimidade com a esposa que não. Apesar de ter uns filhos abelhudos que também acabam fazendo essas doideiras. Mas o filho, se o pai está no escritório, o filho vai lá, não bate na porta, ele já abre e já entra. Por mais que ele tenha educação. É o instinto de filho. É meu pai, eu posso ir. Se você está lá na sala, o filho chega e senta perto de você e pronto, ele é filho. Então Adão, quando ele foi criado, ele teve esse privilégio, essa particularidade. O pai vinha até ele ia com o pai, conversava, desenvolvia um relacionamento, trocava ideia, conversava, e tinha aquela amizade gostosa, a presença do Senhor era viva na vida dele, ele era alegre, peladão, não se constrangia, estava numa boa, curtia a presença de Deus, mas no momento que ele pecou, ele deixou de ser filho e se tornou criatura. Mas a vontade de Deus original sempre foi que o homem fosse filho dele. Fosse filho com essa liberdade de realmente entrar na sua presença sem medo nenhum. Com a maior tranquilidade. Então é um grande privilégio, através de Cristo, termos sido resgatados e nos tornarmos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, Ele enviou aos nossos corações o mesmo Espírito que tem em Jesus. O Espírito de amor, de intimidade, de comunhão, de liberdade com o Pai. Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aqueles que são filhos de Deus, recebem o Espírito do Filho. Quem que é o Filho de Deus? Jesus. Então, se você é filho de Deus, você recebe o Espírito de Jesus. Esse Espírito é o Espírito que agia em Adão antes dele cair. Que é o Espírito do relacionamento. Que é o Espírito da comunhão. Que é o Espírito da intimidade. Que é o Espírito da ligação. Então, Adão caiu, esse Espírito, essa intimidade, a essência de Deus que estava em Adão, evaporou. Saiu a essência de Deus, entrou a essência do pecado. A essência de Deus, é mais ou menos para você entender, eu gosto muito daquela essência de eucalipto. Uma delícia, né? Tem uns que gostam daquela essência do pinho. Pinho sol lá, pinho não sei o quê. Outros gostam da essência daquela planta dama da noite. Né? É gostoso a essência, aquele cheiro. Né? Quando Adão estava
na inocência, ele tinha a essência de Deus nele. Então inalava o cheiro de Deus. Saía de Adão o cheiro de Deus. Inalava esse cheiro. Os animais, quando chegava perto de Adão para cheirá-lo, sentia a essência de Deus nele. Por isso que Adão dominava os animais. Por isso que Adão, ele dava ordem, ele dava nome para os animais, porque os animais sentiam naquele homem a essência de Deus. Porque ele era puro. Então ele era um tipo de semideus para os animais. Mas no momento que o homem pecou, o cheiro de Deus saiu dele e entrou o cheiro do pecado. E o cheiro do pecado, você está lá com a essência, e essa essência, você vai deixando ela, e ela vai passando o tempo, e ela estraga. Ela começa a cheirar mal. E o homem passou a ter um cheiro horrível. Porque o pecado começou a dominar a vida dele. Então a essência de Deus saiu do homem e entrou a essência do pecado. É por isso que não são todos que têm acesso à presença de Deus. Não são todos que têm essa intimidade com Deus, ainda que praticam uma religião. Porque a religião engana o homem, confunde a mente. A religião cauteriza a mente e faz ele se achar e pensar que ele tem intimidade com Deus e que ele está servindo a Deus. Mas ele não tem a convicção que ele é filho de Deus. Porque o cheiro dele não é um cheiro de Deus, é um cheiro de pecado. É um cheiro de coisas estragadas. O cheiro espiritualmente falando. Mas, quando ele entende que Cristo veio ao mundo, morreu no nosso lugar, e ele pagou o preço dos nossos pecados, e nós o recebemos na nossa vida pela fé, recuperamos esse cheiro. Diante das narinas de Deus, nós não estamos mais mal cheirosos, mas nós estamos inalando o perfume novamente. Recebemos a essência de Deus de volta. Está entendendo? Por isso não dá para receber essa essência através da religião, dos rituais, através da cerimônia, através dos dogmas humanos. Essa essência só volta ao homem, esse espírito, essa essência só volta ao homem, só vem até o homem através da fé em Jesus Cristo. Através de crer que Jesus Cristo, ele realmente é o caminho, é a verdade e é a vida. João 14,6. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Aí o homem, quando entende isso, a sua mente se abre, o seu entendimento se abre, e ele entende que é um pecador destituído da glória de Deus, ele entende que é um pecador alienado da glória de Deus, que ele está mal cheiroso, está fedorento, com o pecado inalando pelos seus poros, assim como aquele alcoólatra que enche a cara de bebida, e ele está tão curtido de bebida, que pelos poros do seu corpo, pelo suor, inala ou sai aquele cheiro horrível de bebida, curtida. E aí, aquele cheiro faz com que as pessoas se distanciam dele. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa mal cheirosa. Você gosta de ficar perto de uma pessoa que faz um mês que não tomou banho? Manda o teu irmão aí levantar o braço, dá uma cheiradinha, ver se está legal. Brincadeira, não faz isso não. É gostoso ficar perto de uma pessoa que está mal cheirosa. Uma pessoa que faz um mês que não tomou banho. Uma pessoa que bebe todos os dias, todos os dias, todos os dias. Vai sair mau cheiro dos seus poros. Mas é gostoso ficar perto de uma pessoa que está cheirosinha, né? Que passou um perfuminho, que tomou um banho legal, que não tem mais aquela catinga. Que tem irmãos que são sangue, né? Quando ele dá glória a Deus, o irmão fala do lado, misericórdia. Mas como é gostoso quando você está perto de uma pessoa e ela está perfumada. Isso no sentido físico. No sentido espiritual não é diferente.
Quando a pessoa ela não tem Jesus na vida dela, e só Jesus e mais ninguém, Jesus é o Senhor, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é o único Deus, Jesus é aquele que trouxe a revelação do Deus onipotente, onisciente, onipresente. Jesus é aquele que personificou Deus através da sua humanidade. Ele veio mostrar para o homem que é possível ter contato com Deus novamente. Ele veio mostrar para o homem que não precisa de rituais, não precisa de sacrifícios, não precisa de derramar sangue de animais. Ele veio mostrar para o homem que é fácil tocar em Deus através da sua fé, através da sua convicção de salvação, através da sua transformação verdadeira. Ele veio mostrar para o homem que é possível. Então, quando o homem tem Jesus na sua vida, ele volta a estar perfumado. Ele volta a inalar o cheiro de Deus. Ele volta, os seus poros espirituais são purificados, ele toma um banho da graça de Deus, passa pela cachoeira da cruz, onde o sangue é derramado, ele é lavado pelo sangue de Jesus, os seus pecados são purificados, ele reconhece o seu estado de pecador, e ele reconhece que precisa do verdadeiro Deus da sua vida, e ele toma o banho do sangue, é purificado, aí depois ele recebe a água, que é o Espírito Santo. E ele então volta a ter intimidade com Deus. Aqueles que são filhos de Deus têm o mesmo Espírito do Cristo na vida dele. Aqueles que são filhos de Deus têm o mesmo Espírito de Cristo na vida dele. Quando Deus olha para você, ele vê em você Jesus. Quando Deus olha para você, ele não vê mais a Marilza, ele vê Jesus. Quando Deus olha para você, Muriel, ele não vê mais o homem do pecado, mas ele vê Jesus, porque ele entende que o Espírito dele está em você. O Espírito de Cristo está em nós. O Espírito de intimidade, o Espírito de comunhão, o Espírito de liberdade com o Pai. Essa palavra Abba, no hebraico significa meu Pai. Meu Pai, Paizinho. Essa palavra Abba foi proibida aos servos e aos escravos de usá-la ao dirigir a um pai de família. Quando o escravo dirigia a um pai de família, ele não podia falar essa palavra Abba, porque ele era um servo, ele era um escravo. Essa palavra foi abolida da vida dos escravos. Essa palavra era privativa dos filhos. Só verdadeiramente os filhos podiam expressar esta palavra, Abba. O significado dela é confiança na intimidade com o Pai, representando estar protegido, amparado, seguro, com o Pai amoroso. Essa palavra Abba, os escravos não podiam pronunciá-la. Os servos não podiam pronunciá-la. Só os filhos. Quando eles falavam Abba, eles diziam meu pai, eles diziam papaizinho, eles queriam dizer assim, eu confio em você. Você me protege. Você me sustenta. Você me guarda. Você é o meu guia. Você é minha segurança. Portanto, Deus é o nosso Pai. Ele é tua proteção. Ele é teu socorro bem presente. Não tem nenhuma criança aqui, as crianças saíram daqui. Vem cá, essa criancinha. Aqui é o Iago. Vem cá, filho. No colo de Deus, você é que nem essa criança aqui. Deus te segura no colo. Deus te carrega no colo, espiritualmente falando. Porque você não é mais servo. Você não é mais escravo. Você pode dizer, Abba, Pai. Porque você tem Jesus na sua vida. E o Deus Todo-Poderoso te leva no colo. E passeia com você. E carrega você. E leva você. E te protege.
e você tem intimidade. Você vê essa criança, ela não ficou com medo de mim, ela veio tranquilamente no meu colo. Como que tu é bacana, hein? Tu é bacana. É dessa forma, Deus te espera para te pegar no colo. Você pode entrar na sala dele, você pode ir até ele, porque você tem a essência dele de volta. Seus pecados já foram perdoados. A velha criatura morreu. Você nasceu da água e nasceu do Espírito. Ele te leva no colo. Ele não cansa de você. Ele nunca cansa de você. Ele nunca cansa. Ele te protege. Se o filho se encontra num lugar alto, como essa criança que está linda, mas ele sabe que o pai está por perto e há um abismo. Ele sabe que ele pode pular no colo do pai, que o pai vai segurá-lo. Deus não deixa você cair. Deus não deixa você cair. Deus não deixa você cair. Ele te segura, Ele te protege, Ele te ampara, porque a intimidade foi resgatada. Você não é mais servo, você não é mais escravo, você é filho, e filho tem privilégio. Obrigado. Volta lá. Olha aí, que obediência. Aleluia! Como é gostoso a presença do Pai quando nós estamos em perigo. Como é importante a presença do Pai quando nós estamos em dúvida. Como é importante a presença do Pai quando nós precisamos tomar decisão. Só quem é pai sabe, pai que eu estou falando, pai verdadeiro, sabe o que ele significa realmente para o filho, principalmente filho pequeno. E tem filho que toma decisão sabendo que o pai vai garantir a parada. O pai vai garantir a parada. Eu confio no meu pai. O meu pai não vai me abandonar nos momentos mais difíceis. O meu pai não vai virar as costas para mim nos momentos mais difíceis. O meu pai não vai me rejeitar. O grande problema, irmãos, é que algumas pessoas, elas tiveram um péssimo relacionamento com o seu pai carnal e tiveram traumas na sua infância devido uma falta de carinho, uma falta de amor, uma falta de compreensão do pai. Ela não desenvolveu um bom relacionamento com o pai carnal. Quantas moças que hoje são traumatizadas porque na sua criancice, quando era criança, o pai nunca colocou ela no colo. O pai nunca deu um carinho a ela. O pai carnal. Quantos meninos que hoje eles são tímidos ao extremo. Eles se sentem rejeitados ao extremo. Quantos meninos hoje, ou moços, homens hoje, que eles não gostam de ser abraçados. Não gostam de ser tocados, porque quando na infância eles não tinham esse carinho. Então eles têm uma figura equivocada, distorcida de Deus como Pai, assimilando o seu pai carnal como se fosse igual a Deus. Ainda que você teve na sua infância um péssimo relacionamento com o seu pai carnal, porque ele é humano, carnal e falho, eu quero dizer para você que Deus é diferente. E você não precisa ficar constrangido em tê-lo como pai. Ele não é igual ao seu pai carnal. Ele é o pai verdadeiro, que te carrega no colo, que te dá carinho, que te dá proteção, que te livra de todo mal, que te sustenta. Ele é o pai que te ama. E você pode ficar tranquila. A unção de Deus como pai te acompanha em todos os momentos da sua vida. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia.
O servo, o escravo, ele não tinha esse direito de se dirigir ao pai de família e falar Abba. Porque ele não era do DNA daquela família, ele era um escravo. Mas o filho verdadeiro tinha essa tranquilidade. Então significa amparo, significa estar protegido, significa estar seguro. No versículo 7 de Gálatas 4. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Diz que deixamos de ser escravo e agora somos filhos do Todo-Poderoso. Oh, glória! Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo de Satanás. Você não é mais servo do diabo. Você não é mais servo de Satanás. Você está livre, porque você é filho de Deus. Você não tinha acesso à sala de Deus como pai. Agora, através da fé em Jesus Cristo, você pode entrar na sala do trono a hora que você quiser. Agora, através da tua fé em Jesus Cristo, que é o verdadeiro caminho, você pode ter intimidade com o Pai. E mais, você pode sentir o mesmo Espírito que está nele, você pode sentir na tua vida, que é o Espírito Santo. Seres mortais, falíveis, seres pequenos, insignificantes em corpo corruptível, através da fé no sangue de Cristo, na obra redentora da cruz do Calvário. A fé é algo que explode dentro de você, produz a convicção do relacionamento verdadeiro, produz a convicção da intimidade. Nem todos são filhos de Deus, mas se você é filho de Deus, você tem convicção, porque Ele fala com você, você ouve e obedece. Ele fala com você, você sente a palavra, estremece. Ele fala com você, você sente tranquilidade, porque Ele te dá segurança. E você não é mais escravo, você não é mais servo, você não está mais dominado pelo mundo, dominado pelo pecado. Você está livre, 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 livre. Seus pecados são perdoados. Você está livre. Deus te quer, Deus te ama, Deus é teu Pai. Ele não quer você na escravidão, Ele não quer você na limitação da derrota, na limitação do fracasso. E se você é filho, você é herdeiro. Diga comigo, glória a Deus. Pois fomos adotados por Ele, através do seu amor. Romanos capítulo 8, verso 15. 2 livros para trás. Romanos capítulo 8, verso 15. Dá um ré aí. Quem está entendendo? Quem recebe o Espírito que está nessa casa, nessa igreja? Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes
outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Diz que não recebemos o espírito de escravidão, mas de adoção. Deixamos de ser escravos para sermos filhos, através dele ter nos adotado. Não precisamos andar com medo, e nem aterrorizado e nem atemorizado, pois ele tirou do seu espírito e colocou em nós. Em outras palavras, espiritualmente falando, nós temos o mesmo DNA de Cristo em nossas vidas. Espiritualmente falando, o que Adão perdeu, a identidade com Deus, a essência de Deus, o DNA de Deus, através de Cristo, segundo o homem, o segundo Adão, nós recebemos de volta o DNA de Cristo. E nós temos agora a essência de Cristo novamente. E diante do mundo, inala, salta de nós o bom perfume de Cristo. Nós não estamos podres. Nós não inalamos ou não transpomos para fora o fedor do pecado, o fedor da mentira, o fedor, melhor dizendo, o fedor do adultério, o fedor da corrupção, o fedor das coisas estragadas. Nós transpomos para fora o bom perfume de Cristo. Quem está em Cristo é filho de Deus. Quem está fora de Cristo é filho de Satã. Quem não tem Cristo não tem Deus. Quem tem Cristo tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Quem não tem Cristo não tem Deus. Pode ter religião, pode ter dogmas, pode ter patuá, pode ter o que for, pode rezar, pode pedir para Maria, para o Antônio e para o José. Quem não tem Cristo, não tem Deus. Quem tem Cristo, tem Deus como Pai. É a Bíblia quem diz. O espírito da religiosidade engana. O espírito da religiosidade afasta o homem de Deus. Porque quem é religioso, ele é fariseu. Ele condena, ele julga. Ele amaldiçoa, ele pragueja, ele não consegue se envolver, se relacionar com ninguém, porque ele se acha melhor e mais. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Cristo, quem tem a essência, quem tem o DNA, é amável, misericordioso, perdoador, compassivo. Ele tem o amor inalando no seu ser. Quem odeia não tem Deus. Quem guarda mágoa no seu coração não tem Deus. Quem quer se vingar do próximo não tem Deus. Quem se acha melhor do que os outros não tem Deus. Tem religião. Por isso que muita gente, irmãos, estão nas igrejas e lotando as igrejas, mas sem vida. Porque elas dão mais mau testemunho do que quem não está nas igrejas. Porque elas não se tornaram filho. Quem é filho não dá mau testemunho. Quem é filho, ele tem a aparência do Pai. Quem é filho, ele iguala ao Pai. E dizem, ele parece com o Pai. Os olhos são os olhos do Pai. O nariz é o nariz do Pai. Não é o Pai do Henrique Cristo, Pai. As pessoas podem atacar você, inventar coisas contra você, caluniar você. Mas se você é filho, se você tem Deus, se Ele é teu Pai,
toda calúnia cai por terra, toda mentira cai por terra. No fundo elas vão dizer, é homem de Deus. Ainda que não admitem, elas vão dizer, é mulher de Deus. Ele nos adotou e não nos deu o espírito de escravidão, mas nos deu o espírito de Cristo. E nós clamamos, Abba, Pai. Só Deus, através do seu grande amor, pode pegar um homem no papel de escravo e fazer dele filho. E como saber se sou filho de Deus? Pelas obras praticadas por mim? Por eu ser bonzinho? Ou por eu dar esmola? Ou por eu frequentar uma igreja? Não. Romanos 8,16. Não é por sua justiça, não é por você sustentar os pobres, que você realmente é filho de Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Através do Espírito de Deus na nossa vida, temos a certeza. Se você tem dúvida, ainda, então você não é filho. E como filhos, temos o direito de tudo o que Ele nos preparou para a sua glória. Verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós temos direito a tudo que Deus determina para as nossas vidas. Você tem direito de tudo o que Deus conquistou para você. Se você é filho, você tem direito a ter paz. Se você é filho, você tem direito a ter saúde. Se você é filho, você tem direito a ter prosperidade. Se você é filho, você tem direito a ter alegria. Se você é filho, você tem direito a ter vitórias. Porque você é herdeiro. E como herdeiro você tem direito. Se você não é filho ainda, precisa se tornar. Precisa se tornar. Para de ser frequentador de igreja. Para de vir passear na igreja. Seja filho. O filho, ele continua filho. Dentro da igreja, no escritório, na fábrica, na escola, na faculdade, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, na Alemanha, na China, qualquer lugar. Não dá para você tirar a roupa de filho e ir em outro lugar e pegar uma outra. Você sai do Brasil, vai lá para a China e pega uma roupa do chinês e fica chinês. Se você der o seu nome, como você chama? Jamil Valêncio. Eu tenho o sobrenome do meu pai. Tem umas irmãs aí que ela tem o sobrenome elas chamam Maria do Rosário Oliveira Filermina da Conceição. Tem o nome, ela continua levando o nome, algumas continuam levando o nome do pai, não quer tirar o registro. Quando você vai questionado, ou faz algum questionário, alguma coisa para escrever, pergunta o nome do teu pai, vai tirar a identidade, vai tirar lá os seus documentos, nome do pai, Nicola Valêncio. Nome da mãe, Doracília Carne Valêncio. Você não deixa de ser filho depois que você cresce, você não deixa de ser filho depois que você muda de país, você não deixa de ser filho depois que você tem outros filhos, você continua filho. Então quem é filho em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. Se o DNA de Cristo está na sua vida, você transpõe o cheiro de Cristo. As pessoas chegam perto de você, você está cheirando Cristo.
Você está com cheiro de Cristo. O problema é quando as pessoas chegam em você e dizem, você está cheirando adultério. Você está cheirando corrupção. Você está cheirando prostituição. Você está cheirando o teu pai, o pai da mentira. Você está mentindo. Que cheiro que você tem no reino espiritual. O diabo disse para uns caras que quis expulsar demônio lá, em Atos. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. E vocês? Vocês não são filho não. Tomou um pau. Quem é filho, o diabo não toca. Quem é filho, o pecado não toca. Quem é filho verdadeiro, o prazer dele está em agradar o Pai. Você tem o direito à vida eterna, à presença de Deus, à cura, à libertação, à paz, mas você tem que ser filho, não só frequentador de igreja. Coloque-se sobre os seus pés. Quem sabe um dia você foi filho. E como filho pródigo, você saiu da presença do Pai. Feche seus olhos. Você tem convicção do que você é? Aquilo que eu perguntei no começo. Você tem convicção do que você é? Quem já tem certeza que é filho de Deus? Levanta a mão. Essa pergunta é vaga. Todo mundo vai levantar a mão. Mas e o teu coração? Está levantado? Ah, irmãos. O cara fala que é filho de Deus, mas enche a cara de cachaça. Ele fala que é filho de Deus, mas bebe, fuma, usa droga, prostitui, rouba, maltrata, espanca a esposa, destrata a família. A irmã fala que é de Deus, que é filha de Deus, mas desrespeita o seu marido. Feche seus olhos. Desrespeita o marido. Quem é filho de Deus tem o seu DNA. O pecado enoja. Quem é filho tem nojo do pecado. Quem é filho de Deus tem nojo do pecado. Não suporta a prostituição, não suporta a pornografia, não suporta a imundície. Talvez você é um bom religioso. Pode deixar o cabelo crescer, a saia crescer, os pelos crescer. Não resolve nada. Quem é filho de Deus não vive na prática do erro. Quem é filho de Deus corre aos seus braços quando está sendo tentado. Quem é filho de Deus foge da aparência do mal. Oh, meu Deus. Olha para dentro do seu coração. Você vai passar pelo corredor. Mas antes eu quero fazer um apelo.
quem nesta noite quer ter Jesus como seu Senhor, como seu Deus, como seu Salvador, pois é através da fé em Jesus que nos tornamos filhos de Deus. Quem hoje está disposto a largar o seu pecado, a largar os seus erros, a mudar de vida, a tomar uma atitude verdadeira, por favor, feche seus olhos. Eu peço para fechar os olhos para não ter curioso. Eu sei que eu estou bonito, deixa eu olhar para mim. Quem hoje quer mudar de vida, quer ter mesmo uma atitude de ser filho de Deus, ter o DNA de Cristo, levanta a tua mão direita, bem alta, fecha os olhos, bem alto, aleluia. Olha quantas mãos levantando, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia, glória! É mudar de vida, não é mudar de religião. É mudar de coração, não é mudar de crença. Você que está com as mãos levantadas, no seu lugar mesmo, porque não vai dar tempo. Se alguém, algum irmão está perto dessa pessoa que está com a mão levantada, coloca a mão no ombro dela. Olha do teu lado e vê se tem alguém com a mão levantada, coloca a mão no ombro dela. Você que está com a mão levantada, diz assim: Senhor Deus, eu quero me tornar filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Eu não aceito viver uma vida de pecado que desagrada o Senhor. Eu quero ter o DNA de Cristo na minha vida. Ser filho de Deus, lavado no teu sangue, pelo teu poder. Faça de mim uma nova criatura, um novo ser regenerado, transformado. Quero sentir a convicção no meu coração que eu sou filho de Deus. Só continua com a mão no ombro desse irmão. Pai, que o teu Espírito, o Espírito que está em Cristo, venha sobre esse coração. Que essa pessoa receba a convicção de que ela, pela fé em Cristo, se tornou filha de Deus. Oh Senhor, derrama a certeza da salvação. Que ela não seja apenas frequentadora de igrejas, praticadora de dogmas e rituais e tradicionalismo. Que realmente, Senhor, ela seja impactada pelo teu poder. E ela toma a decisão de mudar de vida. Não de roupa, não de aparência exterior, mas mudar de vida. E o seu ser emana o cheiro de Cristo. Receba. Salve essa vida. Escreva o seu nome no livro da vida. Escreva o seu nome no livro da vida. Faça dessa pessoa um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro filho de Deus. Perdoe os seus pecados para a sua glória. Amém e amém. Aplauda o Senhor.
chamar os obreiros do corredor da vitória. Nós vamos passar agora pelo corredor. Não consigo ir além do teu. Se você é filho, você tem direito à salvação. Você tem direito à sua paz. Você tem direito à vida eterna. Você tem direito à prosperidade. Você tem direito a todas as bênçãos de Deus para a tua vida. Você vai pegar o documento, o exame médico, a foto, e você vai passar pelo corredor. Você vai passar sabendo que Deus tem uma promessa para a tua vida. Que Deus tem uma vitória para a tua vida. Aleluia. Baixa um pouco. Que Deus tem uma bênção para a tua vida. Eu quero pedir para que os irmãos comecem lá de trás. Os diáconos organizam. Dentro desse corredor tem a bênção do Senhor. Você vai passar com a confiança de que você é filho. E sendo filho, tudo que se pedir ao Pai, crendo, recebereis. Receba e toma posse da tua bênção. Deus não vai desistir, Ele está ali para te levantar. Se o mundo te fizer cair, eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não sabe se o mundo vai estar não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas claro que o ouro pude ouvir. Se você desistiu, Deus não vai ter.
amargas, mas o fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus se mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, me protege, me defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê aqui falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você é só pra você. Já sabia que você tinha medo que recebeu e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprida da palavra que o Senhor nos falou. Se viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na pressão não se arrepender. Aí está ainda a batalha e você não vai. Vai olhar e ver que confiando em você. E sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena sem dizer que eu. Na verdade a minha prova que eu vou falar, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel, sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel, sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê aqui falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer. Já sabia que você tinha medo e recebeu. E se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Se viu passar a prova e não te ajudou, quando vê você na pressão não se arrepender. Vai entrar entre a batalha e você não vai. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena sem dizer que eu. Na verdade a minha prova que eu vou falar, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor. Pode desligar. Ó, eu não sei se os irmãos ficaram apercebidos do que estava ocorrendo por esses dias, precisamente segunda-feira, não agora, da outra semana, algo muito sutil e muito perigoso que estava sendo implantado, veio para os municípios, a lei do Plano de Educação Nacional, que por sua vez estadual e municipal, que é sobre a ideologia de gênero, a cartilha que as escolas deveriam adotar como orientação ou orientadores sexual para crianças de 5, 6, 7, 8 anos. E nessa cartilha tinha alguns pontos
extremamente perigoso, tentando tirar de sobre os ombros dos pais a educação sexual dos seus filhos, e o Estado intervir na educação sexual dos seus filhos, descaracterizando ou implantando a ideologia do gênero, que é mais ou menos assim. Na escola não pode ser ensinado se é menino ou se é menina. Todos são iguais. Não pode, por exemplo, os professores não poderiam chamar o menino de menino, a menina de menina. Também implantar banheiros que seriam utilizados pelos dois. E outras coisas mais, que o Fábio pode até me orientar melhor. É isso mesmo? E, na verdade, tentando mostrar o seguinte, que quem tem que decidir a sexualidade é as crianças. Se quer decidir, se é menino quer decidir ser menina, se é menina quer decidir ser menino, que os pais não têm que intervir na questão sexual. Que a escola tem que orientar e dar liberdade para eles. Ou seja, o governo federal, o governo querendo intervir na educação sexual dos nossos filhos. Isso foi reprovado pelo Congresso Federal, foi reprovado pelo Senado, aí sutilmente implantaram nos municípios. Oi. Debaixo do quieto, né? Ainda bem que, em alguns municípios foi aprovado. Então vai ser implantado nas escolas, em alguns municípios, essa cartilha. Que tem até coisas obscenas ali, terríveis. E esse plano do Ministério da Educação. E estava aqui também na nossa, para os vereadores aqui nosso votarem. O Fábio estava viajando, né? E quem descobriu essa... Estava ali no meio das outras emendas ali, sem falar nada com ninguém, veio do Ministério da Educação, da Secretaria da Educação, via Executivo, entrou ali nas emendas ali, e à noite ia ser votado, sem que os vereadores lessem o projeto em si. Ia ser aprovado e a gente ia ter que engolir goela abaixo. Mas, olha vocês, quem descobriu isso foi o pessoal do movimento carismático. Via Tadinho Sobral e outros aí. O Rodney Alves, o Firmino. Eles então acionaram o pastor Daniel. E alguns evangélicos que ficou ciente e o pessoal dos carismáticos foram para a Câmara Municipal. E eu estava assistindo pela internet. Falei, pô, mas esse negócio aí é perigoso. Eu não estava inteirado do assunto. Falei, mas esse negócio é perigoso. Desci para a Câmara Municipal. Aí houve debate, aquela coisa toda, alguém lá deu um discurso, eu não peguei, contra essa apostilha e tal. Teve também envolvimento do Padre João e outros padres. E ontem foi votado às 11h30, mas retiraram 3 itens que iria comprometer a educação sexual dos nossos filhos. Foi retirado. Por quê? Porque o povo cristão se mobilizou. Irmãos, uma época, eu não era muito favorável pastores envolvidos em política. Mas a sujeirada que está surgindo no meio político, com leis, com dogmas que ferem a família, que ferem o cristianismo, que ferem a nossa fé, me fez mudar de ideia. Precisamos sim de homens de Deus no meio dessa sujeira toda aí. Sutilmente veio para os municípios. Se o movimento carismático, se os evangélicos, alguns pastores não vão lá intervir, a coisa iria passar e iria ficar feio.
E nós iríamos ter que engolir goela abaixo. Tinha que ser aprovado, tem que ser aprovado até antes do dia 24 para ter emenda, para ter dinheiro do Ministério da Educação e coisa tal. Tinha que ter. Então, se fosse aprovado com esses 3 itens... Oi. Foi você que... Esses itens. Vários outros. Do PT. Tinha que ser do PT. O Aristeu. Quer dizer, a importância de você ter gente de Deus ali, meu irmão. Porque ia ser passado goela abaixo. E aí nós teríamos que engolir. E não tinha, se é lei, você tem que cumprir. Sabe? Senão é praticar sexo. Se lá o professor vê o menininho mexendo no pipizinho do outro menininho, o professor não pode corrigir. Senão é homofobia. A cartilha ensina. Se a menininha quiser lá pegar a periquitinha da menininha, o professor não poderia fazer nada. Senão caracterizava crime de homofobia. Agora veja que incógnita. Se a criança tem dúvida se é homem ou mulher, a criança pequena, 6, 7 anos, e vai na diretora, a diretora fala assim, ó, experimenta aquilo que você gostar mais. Irmãos, nós temos que respeitar as autoridades, mas aquilo que contraria a palavra de Deus, nós temos que bater firme. Nós temos que defender a fé, defender o evangelho, defender o cristianismo, defender a família, defender as nossas crianças que estão... O pai ensina uma coisa em casa, chega na escola, eles ensinam outra. O governo querendo intrometer na educação. A escola, ela ensina matemática, ela ensina história, ela ensina geografia, ela ensina física. Os pais educam, a escola ensina. Eles estão querendo educar os nossos filhos. Então, ó, louvado seja Deus pelas pessoas de Deus que estão lá, louvado seja Deus pelas pessoas que interviram, mas eu tenho informação que tem cidades que foi aprovada. Foi aprovado. E não tem como... E não tem como recorrer isso aí. É porque não tem uma lei federal, né? Nem estadual. É todo um trabalheiro, né? Já pensou, irmãos, que absurdo?
a fé. Esse projeto passou escondido, irmãos. Ele estava lá no meio da papelada. Vigia, pega o material do seu filho, analisa, acompanha pela internet as sessões da Câmara. Você não vai lá assistir pessoalmente. Nós temos que unir forças. Se não unir força, o diabo vai tragar. Entende? Então nós temos que parar de pensar que a política é do diabo. A política não é do diabo, é as pessoas que são do diabo. A política, ela determina e governa a nossa vida. Viu? A política determina e governa a nossa vida. Jesus não voltou ainda, nós estamos na terra. Então nós precisamos mobilizar. Vamos nos colocar de pé. Põe aqui para o Gasofilácio.